Fala aí pessoal, beleza? Iniciando mais o acompanhamento mensal, vamos falar sobre o KNCA, o Quineia Fiagro, né? O Fiagro da Quineia, que não é o Copa 11, né? Que é aquele Fiagro pancadaria. Esse é um Fiagro mais certinho, né? Fiagro mais tranquilo. Vamos lá, falar um pouquinho sobre ele, mais um mês acompanhando esse Fiagro, agora de abril. Pessoal, eu precisava até vontade de mandar um e-mail para a Quineia, porque cada mês eles mudam a posição do relatório de uma maneira, porque normalmente, assim, a gente primeiro, eu já vou falar sobre isso, eles colocam depois aqui o que tem de operação, mas agora eles fizeram um resumo, a operação foi lá pro fundo, e aí eu vi que tinha mudança na questão do PL, não consegui entender, e aí depois que eu desci lá no final do relatório, tá a movimentação que eles fizeram no mês, cada mês eles mudam, então podiam manter um padrãozinho, né? Ainda mais a gente tá falando de Quineia, não custa nada, né? Então, pessoal, dividendo menor esse mês. Já vou explicar um motivo desse menor dividendo, mas foi pouca coisa, se eu não me engano, acho que o mês passado foi 1,15, né? Acho que foi 1,15 que ele pagou. Deixa eu até só confirmar aqui. Foi 1,0, não, foi 1,15, é isso? Não, foi 1. Ixi. Deixa eu pegar aqui, fica mais fácil em vez de eu ficar querendo chutar. Foi 1,05 que ele pagou mês passado. Não, 1,05. Foi 1,14. Ele pagou 1,14, é porque já está previsto para agora, para junho, 1,05. Ele caiu o rendimento mais ainda. Que ainda não saiu o relatório para a gente poder depois fazer a avaliação agora de junho. Vocês estão vendo esse vídeo de junho, mas esse relatório é referente a de maio, referente a abril. Então ele veio com 1,14 e pagou 1,11 e eu já vou explicar o porquê disso. Aqui, pessoal, ele atualmente está com R$ 100, o cota está abaixo já do valor patrimonial. Assim como o SNAG, pessoal, o KNCA é também dos poucos fiagros que negociam muito próximo do valor patrimonial, não tem muita defasagem. Bom, como é que fechou o mês de abril o KNCA? Ele tem uma carteira que isso me agrada, porque ele tem, como a gente pega grande parte dos fiagros, é basicamente CRA vinculado a IPCA, ao CDI, mas o KNCA ele tem uma parte de CRA e IPCA que é 30% do PL, com uma remuneração média IPCA de 7,66 e a parcela CDI, que é quase mais da metade, 60% do patrimônio, CDI mais 4,57. Então, e ele tem uma parte de FDIC também, né? É o Fiagro FDIC, que é da Índigo, de IPCA mais IPCA não, CDI mais 4,6. Então ele pagou 1,11, né, de rendimento. E aqui, pessoal, quando eu estava falando, eu estava olhando, eu sempre, quando eu vou fazer análise antes de gravar para vocês, eu estudo o relatório, eu sempre faço, como são muitos fundos que eu analiso, eu não lembro, obviamente, como é que estava o mês passado cada um deles. Então eu pego o relatório do mês passado, vejo o vídeo que eu gravei, para poder ver mais ou menos o que teve de alteração entre um mês e outro. E aí a gente teve alteração principalmente aqui, porque o mês passado tinha menos caixa e mais LCI, agora está ao contrário, e teve um pouco uma diferença, teve um pouquinho de diferença da parte alocada não, na verdade não é em CDI, é em PCA. E eu não soube explicar, eu não consegui explicar porque normalmente ele coloca aqui e a movimentação está lá embaixo, como vocês já vão ver. Em termos de não mudou basicamente nada em relação à parte de alocação, ele continua com a maior parte em bioenergia. Aqui a gente vê que ele vinha com uma negociação de cota de mercado. O ano passado ele já se aproximou muito, mas lá desde 2020 a cota sempre muito acima do valor patrimonial, mas aqui a partir do ano passado ele juntou e agora em fevereiro baixou, abriu até oportunidade, principalmente aqui foi meio generalizado, né? Todos os fiagros caíram bastante nesse começo de ano, principalmente por causa das previsões de colheita, que algumas exageradas, mas de fato foram menores do que o ano passado. Da safra passada. Aqui, a principal diferença, como vocês podem ver, a parte de resultado de CRA foi muito parecido. O que deu ruim foi o FDIC. O FDIC caiu basicamente 600 mil aqui, né? 0,6, né, do mês passado para esse, o que de fato fez com que a distribuição fosse menor do que o mês passado e já mês que vem provavelmente menor ainda.
tá? Agora eu só não sei o porquê, porque a gente ainda não analisou, mas a gente já sabe que foi para 1,05 o pagamento. Principalmente, pessoal, que aí eu já vou elocubrar e tentar prever, na verdade prever não, adivinhar, também adivinhar é outra, é tentar entender o porquê desse rendimento menor para o mês que vem, porque ainda entrou fevereiro na análise do resultado de abril. Provavelmente maio agora, que é esse resultado de 1,05, essa parte aqui sai. E aqui a gente está falando de 30% do PL, né? Basicamente 30% do PL. Que abril, se eu não me engano, foi 0,20 alguma coisa, né? Então, aqui a gente está falando de 83, né? Então caiu bastante. Então o que dá a entender é que além de ter essa queda do FDIC, também caiu a questão do IPCA de fevereiro, que não entrou mais no resultado. E a partir de CDI, e eles até colocam aqui que o resultado é impactado positivamente pelos dias úteis, porém a queda da taxa Selic para mais 25%, isso impacta, obviamente, diretamente no resultado do CRA, fazendo com que, principalmente porque o FDIC, ele é vinculado ao CDI. Bom, aqui embaixo a carteira do fundo, e aqui é a movimentação, pessoal. Eles compraram 0,52 milhões aqui desse CRA, baseado na Caramuru Alimentos, IPCA mais 8,24, aí explicou o porquê daquelas mudanças lá em cima, eu não estava entendendo, e aí chegou aqui no final do relatório eu consegui entender. E aqui, pessoal, só mais um ponto que saiu nesse CRA nativo aqui, que é mais um Weaver de Anfiagro saindo, né? O pessoal sai e apareceu aqui, mas eu não vou deixar aqui no final, não tem problema não. Essa parte do Mac aqui embaixo, que tem hora que eu mexo aqui e ele aparece desse lado aqui. Então foi realizado uma AGT em abril para deliberar sobre a concessão de um Weaver por descumprimento de índices financeiros referentes ao exercício de 2023. Então os titulares do CRA já aprovaram a deliberação mediante cobrança de uma taxa e inclusão de algumas condições negociadas. As condicionantes impõem restrições à companhia, visando preservação do incremento da liquidez, reforço na estrutura de garantias, amortizações extraordinárias, trazendo maior conforto aos investidores. Mas é mais um perdão que a gente tem visto bastante em vários outros fiagros, e se eu não me engano, acho que é a primeira vez que aparece no KNCA, porque faz pouco tempo que eu estou acompanhando esse fundo, porque inclusive o KNCA foi solicitado para mim por seguidores aqui, por inscritos no canal, que eu não fazia acompanhamento dele. Desculpa, pessoal, tô com uma alergia aqui. E aí ele foi pedido pelos seguidores para eu fazer o acompanhamento, comecei a fazer o acompanhamento e eu não me lembrava de nenhuma situação dessa. Até dei uma olhada nos relatórios passados e não vi. Então, mais uma situação de Weaver sendo feito. Mas é sempre importante lembrar que uma quebra de Covenant, que é esse descumprimento aqui, e que gerou o Weaver, gerou o perdão sobre isso, não acarreta inadimplência. É mais um alerta porque a empresa descumpriu algum requisito financeiro que ela tinha estabelecido para poder, inclusive, se tornar devedora, para ela poder pegar esse dinheiro emprestado. E aqui eles colocam que esse CRA apresenta 0,6, o patrimônio é bem tranquilo, mas assim, eles até já falam que a empresa, que o desenquadramento dos índices financeiros teve como caso o cenário, né? E eles colocam que a Nativa tem mantido boa liquidez, endividamento alongado e vem cumprindo rigorosamente todas as obrigações financeiras. Então, em tese, não temos problemas, mas é só para vocês entenderem que muitos fiagros apareceram com essas quebras de Covenant. Se vocês pegarem aqui no canal, tem vários que tiveram com isso, e de fato, até quem assistiu o vídeo do Snag, eu expliquei bem essa situação lá, o porquê que isso está acontecendo, tanto o vídeo do Snag no mês passado, quanto o desse. Então, se você não assistiu, assista, que eu explico bastante sobre isso, beleza? Bom, pessoal, então era isso sobre o KNCA, mais um mês acompanhando esse fiagro aqui. Espero vocês no próximo vídeo.